Bom dia, graças a Deus. Vamos falar com o Senhor neste momento. Coloque a mão no coração, vamos falar com Deus. Deus Todo-Poderoso, é com muita alegria, Senhor, que mais uma vez nós estamos aqui, Senhor amado, na Sua presença. Muito gratos, meu Pai, porque o Senhor tem nos sustentado até este momento. Nós nem sabemos, Senhor, mas com certeza, quantos livramentos o Senhor tem nos favorecido, Pai. Quantos livramentos de acidentes, de mortes, de pessoas mal intencionadas, o Senhor tem nos guardado a nossa família. Nós não sabemos quantos, Pai, mas nós temos a certeza que muitos aconteceram nesses dias. Porque nós vemos, meu Pai, o mundo tantas tragédias, o mundo vivendo tantas situações, meu Pai, e ao mesmo tempo nós vemos o Teu povo sendo guardado, prosperando, sendo abençoado, crescendo dia após dia. Então nós te agradecemos, meu Pai, porque assim como o Senhor diz, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor sempre nos ouve. Por mais que temos as nossas falhas, os nossos deslizes, o Senhor tem nos favorecido, Pai. O Senhor tem tido misericórdia de nós. Então eu peço que o Senhor possa nos ajudar. Nos ajuda, Senhor, neste dia. Nos ajuda, Senhor, em todas as nossas situações internas, externas. Nos ajuda a ver, Pai. Nos ajuda a enxergar. Nos ajuda a crer. Nos ajuda a romper tudo aquilo, meu Pai, que ainda atrasa a nossa vida, que impede a sua operação, que impede que o Senhor possa fazer uma grande obra na minha vida, na vida do nosso povo, na vida dos nossos familiares, na vida inclusive daqueles que não buscam o Senhor, mas que são atingidos pelo testemunho de cada um de nós, assim como aconteceu com Ló. Recebi as bênçãos por intermédio de Abraão. Então eu peço, Senhor, abra as nossas mentes, nos dá visão, nos dá foco, nos ajuda a perceber os nossos erros, nos ajuda, meu Pai, a nos analisar, porque muitas vezes podemos estar num modo automático em alguma área da nossa vida e não perceber os padrões errados, podemos não perceber as imaturidades, podemos ainda não enxergar aquilo como um problema na nossa vida. Às vezes estamos mantendo coisas, mantendo amizades, hábitos, situações, que nós ainda não vimos aquilo como algo que realmente pode nos prejudicar, nos afastar do Senhor. Então eu te peço, Senhor, nos ajuda. Nós dependemos do Senhor muito mais do que nós imaginamos, Senhor. Muitas vezes nós achamos que precisamos do Senhor, nós não temos noção. Se o Senhor tirar a nossa respiração, se o Senhor tirar a sua mão de sobre nós, quantas desgraças, meu Pai, nós já vivemos, já presenciamos. E não que não tenhamos dificuldades, situações, lutas, isso é da vida. Mas quantas bênçãos o Senhor tem nos favorecido todos os dias, para ter uma vida poderosa, para ser exemplo na vida dos jovens, das crianças, do nosso familiar, do nosso cônjuge. E eu peço, Senhor, desperta cada um. Tem misericórdia de nós. Se falamos, pensamos, fizemos algo, Senhor, que temos entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa, Pai. Nós não queremos barreiras, nós não queremos distância do Senhor. Tem misericórdia de nós. Porque se formos pela nossa cabeça, nós vamos voltar a fazer muitas besteiras, Senhor. Então eu peço que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos favorecer, que o Senhor venha nos derramar da sua unção, da sua graça, do seu favor neste dia, nesta quarta-feira. Que o Senhor possa abençoar este trabalho, abençoe as orações, os demais trabalhos que ainda acontecerão. Que o Senhor possa nos ajudar em todo o tempo, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nós te amamos e nós desde já te agradecemos, porque nós cremos que esse dia, essa semana, esse ano, serão os melhores da nossa vida. Até então, essa é sempre a nossa fé. Muito obrigado, Deus. Amém, amém e amém, graças a Deus. Hoje eu quero falar de algo que nós
precisamos nos atentar o tempo todo, todo dia, que é o poder das declarações. Muitas vezes nós lançamos palavras, sentenças, profecias na vida das pessoas que nem sempre elas são boas. Nem sempre são declarações de poder, declarações de mudança, declarações de vitórias. Muitas vezes nós fazemos declarações terríveis. Porque, é o que nós já falamos, ninguém tem o poder, ninguém consegue mudar outra pessoa. A única coisa que pode mudar a vida de uma pessoa, é a palavra. É a palavra de Deus. A minha palavra, a sua palavra, ela não tem o poder de mudar uma pessoa. A gente tem o poder de piorar as pessoas. Porque através de palavras negativas, erradas, nós muitas vezes criamos bloqueios nas pessoas, nós colocamos traumas nas crianças, nós acabamos com a autoestima da esposa, do marido. Nós podemos acabar com uma autoestima, porque a gente sabe, uma palavra pode ser muito mais forte, mais impactante do que uma atitude, do que um tapa, um soco. Às vezes uma palavra que atinge a autoestima daquela pessoa pode ser algo devastador na vida dela. Então, a vigilância, a atenção a esse tipo de comportamento é o que vai fazer 100% a diferença na nossa vida. Então, uma pessoa que eu separei para ler alguns versículos apenas dele é Eliseu. Eliseu foi um homem incrível. O que ele falava acontecia. Eliseu declarava, o negócio acontecia. Ele tinha uma autoridade, porque ele cria no Senhor, como poucos. Ele tinha uma autoridade para falar do que ia acontecer, do que não ia acontecer. Ele tinha a fé. E a fé de Eliseu, ela tinha uma unção tão grande, porque não era a palavra em si de Eliseu, era a fé de Eliseu contagiando aquelas pessoas com quem ele falava. Porque o Senhor Jesus fala exatamente isso. Vá em paz, a sua fé te curou. Então é a fé da pessoa. Deus quer fazer. A palavra está à nossa disposição. Mas se eu não creio, não tem como a palavra de Eliseu mudar minha vida. Se eu não crer. Quando nós vemos Naamã ficou indignado. Quando o profeta falou para ele lavar no rio, ainda mandou recado. Mandou o garoto de recado dele. Ele não estava acostumado com aquilo. Então ele estava indo embora, ele estava perdendo a vida dele, estava escorregando pelas mãos dele a cura, a mudança da vida dele. Mas o homem de Deus já havia declarado, vai lá, se lava e você vai ser curado. E ele estava descrente. Naquele momento nada mudou, nada aconteceu. Mas quando aqueles servos, usados pelo Senhor, para ter misericórdia daquele homem, para que fosse um testemunho na vida de um ímpio, do que Deus pode fazer na vida daquele que crê, ele tomou uma decisão. Ele foi lá e agiu. Porque a fé sem obras ela é morta. Então ele creu também. Então com a palavra de Eliseu, aquilo não mudou. Mas quando aquela palavra impactou, a palavra vinda do Senhor impactou aquele homem, a vida dele pôde mudar. Então, é isso que nós precisamos entender. Nós temos a palavra. Como a bispa falou, essa palavra, ela é tão viva quanto eu e quanto você. A palavra do Senhor é viva, e ela é lançada, e ela não volta vazia. Ela não volta sem cumprir com o seu propósito. Então, quando eu aceito essa palavra como a minha única verdade, a minha vida tem que mudar. Quando eu paro de ser um religioso e eu começo a crer de verdade, a minha vida tem que mudar. Porque a minha mente tem que mudar. Porque se eu continuo vivendo num velho estilo de vida, num velho padrão, é porque a palavra ainda não entrou
Isso significa que eu ainda não creio. E se eu não creio, eu continuo sendo religioso, uma pessoa que não sai do lugar, uma pessoa que não consegue ver o que eu tenho que mudar, eu só enxergo o que o outro tem que mudar, mas eu não enxergo para mim, a mim mesmo. Eu não começo a analisar, não, o meu estilo de vida, essas palavras, essa atitude não funciona. Então nós vemos aqui, eu vou ler alguns exemplos. Aqui, por exemplo, aqui em 2 Reis 3,17, diz assim, porque assim diz o Senhor, vocês não sentirão vento, nem verão chuva, mas este vale se encherá de água, e vocês beberão, bem como o seu gado e os seus animais. Aqui, o exército estava morrendo de sede. E ele falou, essas covas se encherão de água, e vocês não vão nem saber de onde que essa água veio. Simplesmente vai acontecer. Olha só, vocês vão beber, bem como vocês e seus animais. Mas de onde? Não sei. Mas o homem de Deus falou. Será que Eliseu sabia de onde viria a água? Sim ou não? Acho que não. Mas ele creu que de alguma forma aquilo aconteceria. Então, olha que coisa incrível. O homem falou, o povo estava morrendo de sede, o homem usado por Deus falou, cava poços. Mas não tem um riacho, não tem uma nuvem. Se tivesse um rio, eles teriam ido para o rio, não tinha rio então. Cava cisternas, cava os poços. E esse vale, porque assim diz o Senhor. Fala, assim diz o Senhor. Ele disse, assim diz Eliseu. Sim ou não? Assim diz o Senhor. É a palavra do Senhor, a minha não tem poder. Mas a palavra do Senhor tem. E a palavra do Senhor, na minha boca, na sua boca, ela tem poder. Aí que está a diferença. Porque na boca está a vida e a morte. Como é que nós temos usado? Quando nós falamos aqui, por exemplo, de 2 Reis 7:1, que estava também numa situação de miséria terrível, ele falou da restauração financeira. Nesse capítulo, é aquela história que você já deve lembrar, das duas mulheres. Uma comeu o filho de uma e depois elas tinham que comer o filho da outra. Então veja o nível da desgraça, do desespero na vida daquelas pessoas. E ele disse, Eliseu respondeu, ouçam a palavra de Eliseu. É isso que está falando, pessoal? Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Acabou a inflação. Vai voltar aos preços normais. Tanto uma medida de farinha como 2 de cevada, ou seja, o dobro, 2 de cevada era mais barato ainda, são vendidas por uma peça de prata. E lá eles estavam comendo criança. Lá eles estavam disputando a cabeça de um jumento. Lá eles estavam brigando pela canequinha de esterco de pombo. Então assim, estava tudo faltando. Estava uma miséria, uma coisa terrível. E ele falou, assim diz o Senhor, amanhã por volta dessa hora, as coisas estarão equilibradas. Mas como que isso vai acontecer? Tanto que um dos generais lá falou, mas isso daí só se o céu se abrisse e tal, e você vai ver e você não vai participar de nada, porque você foi incrédulo. Então veja, posso usar outro exemplo aqui também, de 2 Reis 5:10, quando ele fala para Naamã, Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vai, lave-se 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Olha só, tinha lepra, ninguém era curado de lepra. E o homem falou,
Ele creu. Então isso tem que impactar cada um de nós. Ele creu, ele lançou uma palavra, uma profecia: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Ele lançou. O Senhor, a palavra conta poucos exemplos de cura de lepra. E quando aconteceu foi com o estrangeiro. Teve aqueles 10 no Senhor Jesus, mas só um voltou. 9 judeus estavam querendo sua bênção. Só ter um alívio. O estrangeiro, quis ser salvo. Porque o Senhor disse para ele: vá, sua fé te salvou. Ele foi salvo. 10 foram curados, mas somente um foi salvo. Porque somente um creu que aquela palavra traria mudança na vida dele. Porque a diferença está, muitas pessoas, eles buscarem apenas por um refrigério. E vivem com aquela vida frustrada, aquela vida pesada, justamente porque desprezam. O Naamã, ele só foi atrás da bênção, ele só queria cura, ele não queria Deus. E ele se converteu, não pela cura, mas pela fé que ele entendeu que ele tinha que ter. Ele teve uma atitude de fé, e aquilo mexeu com ele. Tanto que ele levou a terra, a areia de Israel, e falou que ele nunca mais ia adorar outros deuses. Então, assim, quando uma pessoa muda, ela muda. Quando a gente vê lá em 2 Reis 4, a da viúva do azeite, ele deu a direção. É o que a bispa falou, ele deu a direção. Se ela achasse, não é besteira, isso daqui eu não vou pegar nada, não vou pegar balde, não vou pegar vaso, não vou fazer nada, isso daí é ilógico. E era mesmo. Eu estou perdendo tudo, estou sem dinheiro, estou sem nada, e o homem disse para eu pegar um monte de vaso que vai dar certo. E o azeite não acabou. Ela creu. Nós vemos também da mulher sunamita, aquela que cuidava, que era generosa com ele. Ele declarou que teria um filho, ela nem acreditou. Diz aqui no 15:16, 2 Reis 4, 15:16. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou e ela veio até a porta. Que eles queriam saber o que a gente pode fazer para essa mulher, né, que ela tem nos ajudado tanto. E ele disse: por volta desta época, ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Ele já tinha lançado a palavra. E já falou: pronto, vai acontecer. Vai acontecer. Você não tem plantado? Você não tem crido? Você não tem apoiado o ministério? Você não tem apoiado aqui as vezes que eu venho? Então, você vai receber a sua bênção. Ah, não, mas eu estou bem, não, você quer um filho, né? Você sonha em ter um filho, né? Então, você vai ter. Então, veja, quantas vezes que nós desperdiçamos oportunidades na nossa vida, simplesmente com brigas, com ofensas, com amaldiçoando a nós mesmos. Minha vida é uma desgraça, meu dinheiro não dá para nada, a minha esposa não vai mudar, meu marido não vai mudar, não tem jeito mesmo, meu filho não vai mudar também. Quantas vezes que nós abrimos a nossa boca para falar coisas pesadas, e se esse homem, com essas declarações, tantos milagres aconteceram porque eles creram, as pessoas creram, quem ouviu aquelas declarações creu naquela palavra. Quantas vezes que nós lançamos palavras pesadas e as pessoas também creem? Aquele filho acredita mesmo que ele é burro. Aquele marido começa a acreditar que o casamento tem mais jeito. Aquela esposa começa a olhar para aquela situação e ver, isso daí não tem jeito mesmo. Ela começa a crer. Porque palavras foram lançadas. E o outro lado vai acreditar também.
Quantas vezes que eu sou mais calado, a Mariana de falar, mas quantas vezes que nós estávamos passando por situações em que às vezes coisas que ela vinha falar, que ela estava sentindo em relação a mim, eu estava sentindo a mesma coisa em relação a ela. Negativo. Coisas negativas. Não, porque não vai dar, porque não funciona, porque isso, porque aquilo. Eu estava pensando naquela semana a mesma coisa que ela. Eu estava crendo na mesma coisa que ela. Várias vezes isso. Várias vezes, de uma coisa que eu ia falar para ela, ela falava, eu também acho. E às vezes eu podia pensar assim, não, ela está falando aí só para meio que não ficar por baixo. Não. Eu muitas vezes não falava nada, eu só pensava, olha, é isso que eu penso também. Coisas negativas, coisas que não ia dar certo, que tava difícil, que não tem muito o que fazer. Então nós precisamos aprender a usar as declarações em nosso favor. Às vezes a gente vem de uma infância, de uma criação, de muita ignorância. A gente vê as pessoas, né, muitos mais antigos, os mais antigos eles não tinham noção das coisas que eles falavam. Eles soltavam assim palavras de ofensa e, né, achavam que não tinha problema. Vivia se auto-amaldiçoando porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, e a gente é assim mesmo, a gente nunca vai conseguir nada porque não é pra gente. E as pessoas vão acreditando que não é para elas. Não tem vergonha de perguntar um preço de uma loja, tem vergonha de ir num lugar. Nem tem muitas vezes nem fazem os propósitos, o projeto de conquista, por exemplo, porque nem ela acredita. Porque ela acredita que é só para o outro, porque o outro foi mais fácil, porque o outro teve faculdades, porque o outro teve favorecimento, porque o ramo do outro dá mais dinheiro. E as pessoas vão acreditando. Então, como é que nós estamos usando? Porque a palavra, a nossa língua, tem poder de dar vida. Tudo que o Senhor fez, Ele fez pela palavra. Ontem eu estava lendo para as meninas Gênesis 1. Tudo que o Senhor declarou aconteceu e Ele viu que era bom. Mas será que quando nós estamos falando, nós vemos que aquilo é bom também? O que sai da nossa boca, nós enxergamos, isso é bom. Essa validação, essa declaração que eu acabei de fazer, isso é bom. Ou será que a gente termina o dia e bota a mão na consciência e fica pensando, puxa vida, não devia ter feito aquilo. Não devia ter falado daquela forma, não devia ter agido daquele jeito. Ok, já foi. E o que eu faço agora? Eu caio no mesmo erro, no mesmo padrão? Eu volto a fazer as mesmas coisas? Ou será que eu estou mais vigilante? Não, porque eu estou orando, estou abençoando e tal, mas é a minha mente. Eu estou olhando, eu estou vigiando, eu estou atento. O que está acontecendo dentro de mim? O que está acontecendo no meu coração? Será que eu estou oprimido? Será que essa situação realmente é para tudo isso? Precisa dessa reação? Cada coisa nós precisamos estar conscientes. As pessoas tendem a fazer as coisas no automático. Meio que muitos vivem meio que no modo sobrevivência. Tem gente que, infelizmente, é a mesma pessoa há 30, 40, 50 anos. Ele fala as mesmas coisas que ele falava há 30, 40, 50 anos. Ele tem as amizades de 30, 40 anos. Ele tem as mesmas brincadeiras. Ele tem as mesmas piadinhas. Ele tem as mesmas reações. E o nosso corpo, ele está em constante renovação. As nossas células, tudo é renovado. O cabelo, a pele, tudo é renovado. Mas a única coisa que não renova automaticamente
É a nossa mente. Muitos são novas. A bispo uma vez trouxe essa informação, não sei se a cada tantos dias uma coisa, tantos meses outra coisa, mas se você pesquisar, sua pele é atada a cada 10, 11 dias, toda ela já foi trocada, ou outras partes do corpo já foi trocada há tantos meses. Mas a sua mente, muitas vezes, é a velha mente de 500 anos. Não mudou nada. Às vezes a gente às vezes tem a tendência, né? A gente tem de modo geral, o brasileiro tem a tendência de falar mal do país. Tem a tendência de falar mal do Brasil. A gente vê que os gringos, né, vêm os estrangeiros para o Brasil, eles ficam apaixonados pela comida, pelo calor, pela educação das pessoas, por tudo. Mas a gente só vê coisa negativa praticamente. Os americanos, os europeus, eles têm aquele nacionalismo, né? Cada um tem sua bandeira, tem aquele respeito pelo seu país, pela sua nação, pelas suas empresas. Aqui não. As pessoas só falam, porque aqui, porque o povo é assim, porque o povo é malandro e tal. Porque... eu mesmo já falei essas coisas. Eu mesmo já falei, porque... Né, também, olha como começou, porque os Estados Unidos começaram lá com os cristãos, os pais fundadores, né, começaram com os valores da palavra, tá, ok, que incrível. Graças a Deus por isso. Que Deus os abençoe, porque estão rumando para um caminho muito triste, muito ruim. E o Brasil, aquela coisa bagunçada, desorganizada, né, até colônia de preso, o que não queria lá mandava para cá. Ok, começou assim. Mas faz 500 anos. Não deu tempo ainda de renovar a mente, não deu tempo ainda de transformar uma cultura. Porque uma coisa vai falando, vai repetindo, vai voltando a falar, vai voltando a amaldiçoar. Aí a pessoa vai acreditando, é brasileiro assim mesmo. Porque é o jeitinho, porque é malandro, porque é isso, porque é aquilo, porque é folgado. E a pessoa, ao invés dela olhar, fala assim, não, eu não sou folgado. A maioria das pessoas não são. A maioria das pessoas são honestas, a maioria das pessoas trabalham. Mas tem sempre o vagabundo, tem sempre o malandro, tem sempre aquele que quer estragar tudo, o podre. O que quer tomar vantagem, o que tem que ser bom só para um lado, não é bom para os dois. Tem sempre uma pessoa tonta assim. Mas e aí? Porque eu levei um golpe, eu também vou. Se eu puder tirar uma vantagem de alguém, eu vou tirar uma vantagem. Infelizmente, muitos cristãos que ouvem a palavra viva, a palavra de vida, abundância, a palavra de integridade. A gente vê a integridade dos homens, da palavra, das mulheres, da palavra, a integridade de Davi, que não usurpou o trono, mesmo já tendo sido consagrado a rei, esperou o tempo das coisas. José não quis ter vantagem naquela situação da mulher do patrão dele. Daniel, a integridade. Ninguém tinha onde pegar aquele homem, tanto que teve que mentir. E essa é uma das bem-aventuranças. Felizes serão vocês quando inventarem calúnias, mentiras a seu respeito. Porque as pessoas vão ter que inventar coisas para poder te pegar. Esses são os felizes, os bem-aventurados. Mas muitos acham, não, essa é a desvantagem. Porque bonzinho só se dá mal. Porque ser honesto no Brasil nunca dá certo. E a pessoa vai perpetuando esse pensamento desgraçado. Porque ela vai falando. Ela vai falando, criei, por isso declarei. Então você vai declarando. Então você crê mesmo, você acredita nessas mentiras, que não tem como dar certo se não tiver uma desonestidade, mas você ouve na palavra totalmente diferente. E aí que está a consciência, o estar presente. O estar presente. Muitos falam as coisas já no vício, não pensa para falar. Tem a mesma reação. Quantos que ainda recebem uma correção, um comentário como um ataque?
porque ela ainda não renovou a sua mente. Ela não deixa, é o que a bispa já falou. Se aquilo que alguém te falou é mentira, por que você está ofendido? E se aquilo é verdade, por que você está ofendido? Se é verdade. Então a gente pode escolher dois tipos de vida. A gente pode escolher ter uma vida pesada, uma vida frustrante, uma vida nos sentindo atacados, menores do que todo mundo. Ou a gente pode ter uma vida de leveza. A gente luta, a gente vence, a gente batalha, a gente tem nossos desafios internos, tem os nossos desafios externos, e a gente vai viver. Para de olhar para o passado, porque fez isso, ok, fez, você está vivo, né? Enquanto você tem vida, você tem esperança. A esperança é para os vivos. Os mortos já acabou. Então, como é que nós estamos usando a nossa língua, as nossas oportunidades? Nós temos o poder, na palavra a gente vê isso, uma geração que não conhecia, entre aspas, não conhecia o Senhor, ou seja, não vivia a palavra, não falava da palavra, não tinha os valores da palavra, mas conhecia a lei, conhecia lá os feitos de Deus, mas não vivia, não era grato. Destruiu a cultura dos jovens, porque os pais não tiveram o discernimento, não tiveram a diligência de passar os valores certos para aqueles filhos. Então uma geração pode mudar muita coisa, tanto para o bem quanto para o mal. Então essa história aí, não dá, não consigo, tal, você pode mudar o rumo da sua casa, da sua família, com decisões que você pode tomar hoje. Que você muitas vezes já ouviu, a palavra te confrontou, mas você ainda volta nas mentiras desgraçadas do diabo. A palavra é a verdade, a única verdade. E a gente fala isso, a gente repete isso, mas a gente, muitas vezes, ainda acredita nas mentiras. E é aí que está o problema. Porque nós vemos aqui Eliseu, nesses diversos exemplos aqui que eu li, o homem, ele cria. Ele tinha foco. Ele não descolava de Elias. Ele estava lá firme no propósito dele. Aqui em João 11:40, olha só. Jesus fala, agradeceu. Olha aqui que ele falou. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. A Marta é um exemplo clássico. Leia esse pedaço da ressurreição de Lázaro, de João 11. Você vai ver exatamente o que eu estou falando. Marta sabia tudo, mas ela agia diferente. Quando o Senhor falava com ela, sim, Senhor, eu sei, né? Eu sei que ele vai ressuscitar no último. Não, eu sou a ressurreição. Não, porque eu sei, né? Mas se o Senhor tivesse vindo antes, isso ter sido diferente. Creia. Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então Marta é mais ou menos os crentes de hoje. Boa parte, não todos, graças a Deus, que acha que sabe tudo. Mas na hora de viver, o que sai da pessoa é a incredulidade. Não, porque eu sei, Senhor. Não, claro, o Senhor sabe tudo, o Senhor, né? O Senhor faz tudo e está tudo certo, mas não, eu creio na palavra, não, então, mas igual eu já ouvi. Não, tá certo, a palavra é legal, mas eu estou no mercado. Então, eu conheço o mercado, eu conheço o sistema. Não, então, creio, mas ou não creio? Não creio, claro que não creio. Não, eu até creio, mas perdeu, acabou, já mostrou sua incredulidade, pronto. E o Senhor fala, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. O que isso significa, pessoal? Pai, eu te agradeço porque me ouviste.
Porque ele tinha certeza que o Lázaro seria ressuscitado. Ele tinha certeza, como Eliseu. É como se Eliseu falasse: Senhor, obrigado, viu? Obrigado porque eu sei que ele já está curado da lepra. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o azeite não vai acabar. Obrigado, Senhor, porque eu sei que aqueles poços vão se encher de água. Porque ele creu. Ele teve fé. Ele sabia. Porque no coração dele, ele já tinha certeza daquilo. Ele já tinha certeza de que aquilo já estava certo. Não havia, porque depois eles tiraram a pedra. Ele não tinha chamado ainda Lázaro. Mas na fé dele, no íntimo dele, na mente dele, ele já tinha certeza daquela vitória. Então o que saiu dele foi apenas um reflexo do que estava dentro dele. Lázaro, vem para fora. Então olha só, eu sabia que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa do povo, porque a própria Marta que está aqui do lado, ela acha que sabe tudo, mas ela mostra incredulidade em cada frase que ela fala. Porque eu falei sobre num culto. Quando ela fala, porque se o senhor estivesse aqui, né, meu irmão teria morrido, tal. Aquele era o papo deles. Era o que estava se falando naquela casa. Ou seja, Jesus foi negligente. Puxa vida, diz que amava tanto, né? Aí tem sempre um inútil, uma pessoa que tem um comentário inútil, né? Porque curou o outro lá, curou o cego, né? Nossa, que custava, né? Já fez tanto aí pelos outros, né? E as pessoas são assim. Mas você não pode aceitar ser assim. Se o ímpio aceita viver assim, essa vida crítica, pesada, igual ingrata, né? Ingrata, as pessoas tendem à ingratidão muitas vezes. Mas aqui o Senhor mostrando a gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor sempre me ouve. Então, por que eu vou escolher viver os passos, né? Seguir os passos, às vezes do meu pai, da minha mãe, que sempre falou pesado, sempre falou coisas negativas. A palavra não fala que eu tenho que seguir a estatura do homem perfeito? Do Senhor Jesus? O Senhor aqui mostrando gratidão. A gratidão é muito importante. Tem até uma frase que uma vez eu ouvi do Olavo de Carvalho, não sei se é dele, ou se ele falou de alguém que falou para ele, e acho que alguém falou para ele, ele reproduziu, que eu achei engraçado, né? Falando da ingratidão das pessoas. Aí ele fala assim, por que você me odeia se eu nunca te ajudei? Pensa nisso. Por que você tem tanto ódio de mim se eu nunca te ajudei? Porque é o que acontece. Às vezes você ajuda a pessoa, você faz coisas pela pessoa, a pessoa sempre vai falar, você podia ter feito mais. Não fez o suficiente. Então, olha só, eu nunca te ajudei. Se eu tivesse te ajudado, ao invés de você ter a cabeça da gratidão, você acha um defeito. Por que você não fez mais? É igual esses infelizes aqui, que aparecem. Mas ajudou todo mundo, podia ter ajudado. Se amasse mesmo ele, né? Se amasse mesmo o seu amigo Lázaro, teria feito, porque ajudou um monte. Então veja só. Como naquele jantar que o senhor estava lá, que a mulher estava lá chorando aos pés de Jesus, estava lá, o cara era conhecido como leproso. Então ele tinha sido curado, mas ele continuava leproso por dentro. Ele queria a benção dele, mas ele não aceitava que Jesus abençoasse outros, porque outros não mereciam, segundo ele. Na cabeça dele, ele merecia por conta dos próprios motivos dele, ele inventou mentiras que ele acreditava. Não, eu sou conhecido como leproso, como se fosse Murilo Ribeiro, não, Murilo o leproso, o ex-leproso, criticando o outro que o senhor está ajudando. Então assim, a ingratidão nos leva até as piores decisões, as piores declarações. E aqui nós vemos na palavra todos esses exemplos.
E o Senhor sendo grato. O Senhor levantava, não tinha comida. O Senhor já agradecia. Senhor, muito obrigado. Obrigado. E a coisa acontecia. Obrigado, Senhor. Obrigado. Ele levantou aos céus, deu graças. E a comida lá, o alimento, foi servido a todos. Porque no íntimo dele ele já tinha certeza daquela vitória. Então o que saiu dele não foi, nossa, mas nem que se a gente tivesse muito dinheiro a gente ia conseguir comprar. Não, o que saiu dele, obrigado, Senhor. Deu graças e deu para as pessoas. Veja a diferença. Veja a diferença. Quando a gente vai analisando os comportamentos das pessoas, dos que se dizem crentes e dos que verdadeiramente o são, a gente vê a diferença. Os discípulos toda hora davam uma bola fora da incredulidade. O Senhor o tempo todo ficava assim, oh, mas por que vocês têm tão pouca fé? E o Senhor em paz, porque ele cria. Nós vemos Eliseu, um homem extremamente firme, mas equilibrado. Ele cria, ele lançava a palavra e o negócio acontecia, porque ele cria. Então, a língua, ele usava para a vida. A nossa língua tem que ser usada para a vida, não para auto-amaldiçoar, amaldiçoar a minha vida, amaldiçoar a minha família, a minha vida financeira, a minha empresa, o meu patrão, porque aquele patrão é o filho de uma boa mãe, e essa empresa aqui, a pessoa lesa a empresa, né, porque tem muito. Não, essa não é mente, não é mentalidade, você nunca vai sair do lugar. Pode ver. Todo estelionatário é miserável. Pode ver, olha para a cara dele, a cara pesada, a cara infeliz. Ele acha que ele está assim, arrasando, ele está arrasado, na verdade. Todo estelionatário é pesado, é pobre, é miserável na vida, na aparência. Às vezes ele entra aí com um carro, né, um carro bom, mas o aspecto dele é miserável. Você vê esses políticos, os caras recebem processo e nunca julgam o negócio. A cara deles, a cara de pessoa sem paz. Cara de pessoa sem paz. Pode analisar. Às vezes parece que não, porque gosta mais de um, gosta mais de um. Não, pode analisar. Você vê na cara da pessoa quando ela não é sincera. Ela é oprimida. O demônio está lá dentro. Veja na cara daqueles ministros. Isso não é a cara do demônio lá? Aquele peso, aquela opressão, aquele carranca, aquela pele escura, aquela coisa pesada, aquela presença ruim. E se você vê aquelas pessoas que estão lá buscando acertar, você vê que por mais que haja os problemas, tem uma paz, tem um sorriso sincero. A gente olha aí pro governador, ele não consegue nem disfarçar mais. Sorrisão amarelo, aquela falsidade, aquela hipocrisia. Não tem sinceridade. Então a pessoa não tem sinceridade, o diabo vai dando corda para ela se enforcar. Por quê? Porque o que sai da boca dela são mentiras. Ela não acredita naquilo. Não acredita. Mas e você? Acredita naquilo que você ouve? Acredita do que sai da palavra, do altar? Porque se você acredita, você tem que declarar, você tem que viver, você tem que perseguir aquele sonho. Aquela família abençoada. Olha aqui, em Gênesis 31, 11 e 12. O anjo de Deus me disse no sonho, Jacó. Eu respondi, eis-me aqui. Então ele disse, olhe e veja. Fala, olhe e veja. Olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão lhe fez. Olhe e veja. Você acha que Jacó não tinha percebido que o rebanho tinha aqueles exemplares que eram escuros, que eram pintadinhos, que eram malhadinhos? Você acha que ele não tinha percebido isso, que o rebanho tinha essas diferenças? Claro que ele tinha. Ele tinha visto, mas ele não tinha visto.
Porque qual foi o salário dele? Salpicados, malhados, listrados. Então estava lá. Mas muitas vezes a gente tá vendo, mas não está vendo. Os nossos olhos enxergam, mas o nosso espírito não está vendo. Nós estamos vendo uma coisa, mas não estamos vendo. A bispa fala muito isso, liderança é ver. Você vê o que ninguém vê. Você enxerga onde ninguém está enxergando. Então, às vezes, o que uma pessoa está fazendo, passa por você, você não liga, não é da minha conta, o líder para, olha, corrige, trata aquilo. Porque ele está vendo. Ele não pode deixar passar. Então aqui ele estava vendo, mas não enxergava. O natural era o rebanho não ser listrado, nem malhado, nem salpicado. Mas o Senhor abriu os olhos de Jacó para que ele enxergasse. Aí, opa, olha o caminho aí, ó. Para não falar que você pegou, para não falar que misturou. Aí, ó, enxerga isso. Descasca lá os galinhos, bota lá no bebedouro, e esse vai ser o seu salário. Só faltou ter a lâmpada na cabeça e falar, eureka, descobri. Porque a pessoa está vendo, meu Deus, me dá uma ideia, meu Deus, me ajuda, eu quero enxergar, me dá uma direção, às vezes está na nossa frente. Uma ideia, algo para mudar, para fazer diferente, eu não sei o que fazer, porque eu não sei como agir. Está na sua frente muitas vezes. E a gente não enxerga. Porque a gente não para estar consciente, para estar presente, para olhar, não apenas para a gente não tropeçar, não trombar no negócio, mas a gente analisar. Olha e veja, Jacó. Olha e veja, olha. Você já viu, né? Você já viu que o rebanho é assim, né? Agora veja. Veja agora, esse é o seu salário. Aí ninguém vai poder falar, não, você roubou de mim, não. Dessa cor aqui, dessa configuração, é o meu salário. Ninguém vai poder falar, se o seu é branquinho, o meu é pretinho. Pronto. E o Senhor foi abençoando. Então, às vezes, a gente tem um hábito de falar, de agir, que a gente não está vendo. A gente não está enxergando. Que às vezes a gente age com crítica, com malícia, com imaturidade. Então, olhe e veja. Veja como sua atitude está influenciando seus filhos. Veja como essa atitude está destruindo o seu casamento. Veja como essa postura no seu trabalho está te trazendo mais dor de cabeça do que benefício. Às vezes o seu jeito de fazer negócio, às vezes a sua falta de palavra, às vezes a sua falta de excelência. Olhe e veja a sua falta de excelência. Você quer cliente, mas você é uma pessoa que só tem o cliente uma vez. É tão retardado isso. Uma vez eu contratei um marmorista, fez lá uma pia e tal, só que não sei se não tinha secado ainda aquela massa lá da pedra, que ela deu uma leve cedida de milímetros, mas a água empoçava de um lado. Tão simples. O cara ia lá, mexia, ajustava, pronto. Sempre que tivesse uma situação, ô fulano, vem aqui, ó, tem um serviço, ó, tem um negócio aqui para a igreja, tal. Nunca mais apareceu. A pia continuou pendendo para um lado, acumulando um pouco de água do lado. Mas é a crise. Porque ninguém tem dinheiro. Mas como tem dinheiro? Como tem dinheiro nesse mundo? Só está na mão das pessoas erradas. Ou das pessoas certas. Depende. Não vai estar na mão de um cara desse. Não, ele vai... A crise é para você mesmo. Outro está sendo excelente, outro está prosperando. Não foi o Silvio Santos, acho que falou? Que enquanto uns choram, outros vendem lenços. Acho que foi ele que falou. Então, assim, olhe e veja. Olhe e veja. Não, porque não é a tendência do mercado. Olhe e veja. Deus não pode te dar uma ideia? Deus não pode te ajudar a abrir a mente, os olhos e enxergar algo diferente? Porque
A inovação parte de uma necessidade. Se você passa por uma situação, um líder, um inventor, alguém criativo, ele enxerga aquela necessidade e acha uma solução. Tudo isso veio mudando ao longo de décadas. As pessoas passando por situações, hoje tem um equipamento que faz aquilo. Então assim, olhe e veja. Olhe e veja. Peça para o Senhor abrir seus olhos. Às vezes a sua postura é ainda de incrédulo. A sua postura ainda é de carnal. A sua postura ainda é de um ímpio. Então um cara desse, vai reclamar porque ninguém me liga, porque a crise está assim, ninguém tem dinheiro. Não, é porque você é uma pessoa sem caráter. Até o seu serviço é bom. Mas é bom, mas você não tem o pós, você não sabe depois dar satisfação, você não atende, você não retorna. Então para você, acabou. Ninguém vai ligar para você. Você faz o cliente uma vez. É idiotice. É uma pessoa imbecil. Porque ela tem atitudes imbecis. Sendo que ela poderia ter uma postura. Não, você é excelente. Eu vou dar satisfação. O que a bispa nos ensina direto? Não posso agora. Mas amanhã, depois de amanhã, tal dia, ou seja, eu dou uma satisfação. Por que muito patrão não contrata crente e não faz negócio com crente? Porque quer ser irmão. Não é irmão, você é um profissional e outro é um cliente. Só isso. Não mistura as bolas. Não mistura. Não é irmão, irmão, faz um descontinho. Eu faço um desconto. Pronto, faço, como eu faria para o outro também. Irmão, me dá mais prazo aí. Não, qual que foi o combinado? Aí a pessoa nunca mais quer saber. Porque a pessoa, porque tem que... Não tem nada. Sim, sim, não, não. É isso que a palavra me ensina. Seja do sim, sim, do não, não. O que a gente fala, ninguém tinha onde pegar José, ninguém tinha aqui onde pegar o Daniel. Por quê? Eram do sim, sim, do não, não. O Abraão, as pessoas iam até ele para fazer aliança. Porque o cara, toda hora ele fala, não, juro, fazer um tratado lá, acabou. Acabou. Sim, sim, não, não, firme. Saiba dizer não, saiba dizer sim. Você pode? Ótimo, posso. Não posso? Não posso, infelizmente. Mas semana que vem eu posso. Então assim, nós precisamos abrir a nossa mente. Eliseu não teve uma vida poderosa à toa. Ele tinha foco, ele era estável. Ele tinha continuismo. Ele não foi um homem qualquer. Ele também não foi um homem, porque Deus quis ajudar ele, não. Ele tinha foco. Ele enxergava as coisas. Ele não enxergava como a maioria enxergava. Enquanto todo mundo enxergava o problema, ele enxergava pela fé. Você está curado, não tem mais morte na panela, o azeite não vai acabar. Resolvia. Não tem jeito, ano que vem você vai ter um filho. Ele não falava o que todo mundo falava, ele não pensava com os olhos naturais, com a mente natural. Ele usava a fé dele. Ele tinha um comportamento focado, ele não tinha mente dividida. Ele não voltava às velhas práticas, ele tinha uma estabilidade. Assim diz o Senhor. Isso vai acontecer e pronto. Assim diz o Senhor, assim diz a palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor na sua vida. Mas você crê nela? Você acredita realmente que a sua vida pode ser diferente? Você acredita realmente que o seu casamento, a sua vida profissional, a sua saúde, os seus negócios, os seus projetos podem ser incríveis, abençoados? Olhe e veja. Peça que o Senhor abra seus olhos. E vai para frente, para de voltar, porque quem volta a repetir as velhas obras é porque nunca saiu de verdade do velho padrão. Quem volta a fazer as mesmas coisas mostra que o padrão não foi renovado. Mostra que precisa nascer de novo. Mostra que precisa enxergar ainda. Porque continua naquele tempo. Então, pessoal, o poder das declarações. Daquilo que sai da sua boca é aquilo que você pensa. E se você pensa aquilo, é aquilo que você acredita. Então que você use a sua boca, use as suas palavras, use as suas oportunidades como Eliseu usava.
Como Jesus fazia. Agradecia, declarava a coisa certa, não olhava para as coisas negativas, como Jacó. Olha e veja. Eu estou vendo que eu estou com esse problema. Mas o Senhor está me abrindo a mente, abrindo os olhos para que eu enxergue o que poucos estão enxergando. Ou às vezes ninguém. Olha e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão lhe fez. Não tente resolver o seu problema com a sua força. Confia no Senhor. Ele está vendo. Ele está vendo o que você está fazendo, o que você não está fazendo, o que você está falando, porque tenho visto tudo que Labão lhe fez. Então, você está passando por injustiça? Não peça, Senhor, faz justiça. Você está sendo justo? Então ele vai fazer. Ah, Senhor, muda a minha vida. Você está dando condições dele mudar a sua vida? Você está pedindo sabedoria, pedindo discernimento, pedindo visão. Você está amoldando o seu padrão ao padrão do bíblico, o padrão do Senhor. Então não precisa pedir, Senhor, faz justiça na minha vida. Você está sendo justo? Senhor, muda meu casamento. Você já mudou? Você já mudou? Para esperar que Deus mude alguém? Para que Deus toque no coração de alguém? Primeiro parte de mim, parte de você. Não parte do outro, não parte do ímpio, não parte do incrédulo, não parte daquele que não conhece a palavra. Parte de mim. Parte do cabeça, parte da liderança, parte daquele que sabe mais. Então, o Senhor espera mais de você. O mundo espera mais de nós. Tanto que quando é conveniente, muitos tentam usar esse artifício. Porque diz que é crente. Ninguém quer saber de crente, mas na hora que é para criticar, mas diz que é crente. Ou seja, as pessoas esperam mais. E será que nós estamos glorificando, honrando o nome do Senhor, ou talvez envergonhando? Então, analisa isso. Essa palavra tem que mexer com você, para que você analise o seu estilo de vida, para que você analise o que sai da sua boca, aquilo que você remói, que você alimenta, porque nada vai mudar, nada vai acontecer diferente se você não crer primeiro. Como Eliseu. Eliseu lançava, porque no íntimo dele ele já cria, ele já tinha certeza. Jesus agradecia, porque no íntimo dele ele já tinha certeza daquela situação transformada. Então, aquilo que você lança é aquilo que você acredita. Então, que você lance, que você veja, que você declare, que você pense em coisas poderosas. Ah, mas eu estou passando por isso. Olha e veja. Olha e veja. Para de olhar, lembra de Eliseu. Todo mundo que chegava em Eliseu estava com um problema. E ninguém via solução. Mas Deus dava o discernimento para ele declarava e o negócio mudava. Lembra de Davi. Milhares de pessoas, de homens, de soldados, só enxergavam um problema. Veio um homem de Deus e falou, ninguém precisa se preocupar, eu vou lá. Olha a leveza, olha a praticidade. O ímpio, o incrédulo, ele só olha para o problema. O justo, um homem que crê, ele olha com os olhos da fé. Ele tem paz. Ele tem, às vezes, aquela tensão, porque ele tem um enfrentamento para fazer, mas ele tem segurança. Ele tem segurança. Ele não chega desesperado, descabelado. Não, ele tem segurança. Ele confia no Senhor. Pai, eu te agradeço. Te agradeço. Você vê os discípulos gritando, achando, nós vamos morrer, nós vamos morrer. E o Senhor parava, olhava. Vamos lá. Ele plantava, ele ajudava, ele mostrava. Por que vocês estão com medo? Eu não disse? A gente não disse que é para o outro lado? Por que vocês têm tão pouca fé? Veja o equilíbrio, veja totalmente diferente. O Jairo, quando foi até Jesus, já morreu, nem adianta mais incomodar o mestre. Creia. Creia. A paz. Jairo já chegou abalado, aflito,
os discípulos também, ó, nem adianta mais. Meu Deus, a gente fala assim, a gente faz igual. A gente está com Jesus, a palavra, ó, a gente está com a palavra. A gente está com a palavra. E na hora de exercitar a palavra, a gente fala, não incomoda mais não. A palavra me diz, não deixe, não pare de clamar, não dê descanso ao Senhor. Mas muitos já chegam e falam igual os discípulos, ó, Jairo, sinto muito, viu? Igual falaram sobre o Lázaro. Se ele tivesse chegado antes, não teria acontecido isso. Se o senhor tivesse chegado até a sua casa antes de morrer, teria sido diferente. Não. Vai as duas coisas, está tudo certo, só creia. Então, somente creia. Amém, pessoal? Amém? Pode ficar em pé, por favor. Coloque a mão no coração, por favor. Eu quero que você reflita nessa mensagem, que é muito importante. Quando eu comecei a estudar essa mensagem, eu fiquei impactado por essa atitude de Eliseu. Você veja que homem destemido, corajoso. Mas o que ele tinha de melhor do que você? Nada. Ele simplesmente tomou uma decisão. Eu decido crer. Eu decido ficar com a palavra. Eu decido não olhar para o problema como todo mundo está olhando. Eu estou olhando para Deus. Então essa é a única questão. Ele não tinha nada de melhor. Nós podemos fazer muito mais. Porque nós temos todos esses exemplos. Por que fazemos tão pouco? Com tanto recurso, com tantos exemplos, com tantas oportunidades. Aquele homem, ele impactava pessoa por pessoa que ele encontrava. E hoje hoje pelas redes sociais a gente tem acesso a milhões, bilhões de pessoas. E por que não são impactadas pelo nosso testemunho, pela nossa vida, como cada uma daquelas pessoas era impactada? Que falta fé. Falta uma atitude correta. Então tome uma decisão na sua vida, comece a impactar as pessoas. Comece a impactar na sua casa primeiro. Antes de querer conquistar o mundo, conquista a sua mente primeiro. Antes de querer conquistar o mundo, converta a sua casa primeiro. Seja exemplo para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, até para o cunhado. Faz a sua parte. Deus está ansioso em nos abençoar. Olha e veja, Jacó, eu tenho visto tudo que Labão tem feito, mas olha, você não está vendo. Você está aí convivendo dia a dia. Você acostumou com esse rebanho. Você ainda não enxergou. Olha e veja, Jacó. Olha que esse é o seu rebanho. Esse é o seu salário. Olha e veja. Às vezes as coisas estão diante do nosso nariz. E a gente não está enxergando. Isso é comum mesmo. Olha o Jacó. Jacó estava diante do rebanho e não enxergava aquilo uma possibilidade. Porque o natural é que o rebanho não fosse salpicado, malhado de estrado, era um ou outro. Mas ele creu, o Senhor deu uma ajuda ainda para ele. Olha lá, Jacó. Aquilo que não era natural vai ser natural. Aquilo que não era comum vai ser comum. Aquilo que não é comum para você vai ser comum para você. Mas você crê. O que está na sua mente, o que sai da sua boca. Fala com o Senhor neste momento. Fala com o Senhor.
Se abra para Ele. Peça visão. Peça discernimento. Peça esse Espírito. Para que o Senhor possa te levantar, para que Ele possa te dar visão, sabedoria, para que você levante pessoas, para que você ajude pessoas, para que as suas palavras levem vida, para que a sua língua seja vida, para que você viva e não sobreviva apenas, para que você tenha uma vida abundante, uma vida vitoriosa, uma vida realmente que vale a pena. Fala com Ele agora. Toma essa decisão. Eu não vou mais falar assim. Eu não vou mais voltar para aquele velho padrão, porque mostra que eu nunca saí na verdade dele. Se for para falar alguma besteira, eu vou fechar minha boca. Se for para lançar alguma coisa pesada, negativa, eu não vou nem falar. Eu vou agradecer. Eu vou fazer como Jesus fazia. Senhor, muito obrigado. Te agradeço. Eu sei que o Senhor sempre me ouve. Mas eu estou te agradecendo do mesmo jeito. Eu sei que o Senhor me ouve. Porque eu creio na vitória, eu creio que essa situação vai ser revertida. Eu creio. Porque o Senhor não mente, o Senhor não dá motivo para desconfiar. Então tome essa decisão. Meu Deus querido, muito obrigado, Senhor, por essa mensagem. Eu peço, Senhor, que cada um venha a ser impactado pela sua palavra. Que cada homem e mulher, Senhor, que está ouvindo, que venha a ser impactado pela palavra. A sua palavra que é viva e eficaz. Que ela corta, que ela divide, que ela separa a nossa alma. Eu peço, Senhor, abra a nossa mente, abra os nossos olhos, olhe e veja. Abra os nossos olhos, Pai, nos ajuda a enxergar. Nos ajuda a enxergar, meu Pai, não nos deixa mais cegos, apenas acostumados com aquele cenário, como Jacó, ele tinha acostumado com aquelas ovelhas, meu Pai, não via algo diferente naquilo. É aí que está, meu Pai, a visão de um líder, a visão de uma pessoa que serve o Senhor. Davi olhou para a solução, todos os outros estavam olhando para o problema. Eliseu olhava para o Senhor. Meu Deus, quanta fé desse homem. O que ele declarava acontecia, porque ele cria. Mas nós podemos muito mais do que Eliseu, Senhor. Porque ele teve porção dobrada de Elias. Nós podemos ter porção dobrada, triplicada. Porque se ele conseguiu, nós também podemos. Nós não vemos a ser mais enganados, meu Pai, pela nossa vista natural. Mas que nós vemos a nos encher da fé através dos olhos espirituais, Senhor. Para que nós não venhamos a viver apenas pelo natural, mas crer no sobrenatural. Abençoa o seu povo, Pai. Abençoa cada um. Que saiamos daqui, Senhor, neste dia, impactados pela sua palavra. Porque somente o Senhor, somente a sua palavra é que pode transformar a nossa vida. Nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor, meu Pai. Muitas vezes somos ingratos ainda e agimos como se já fôssemos autossuficientes. Nós não somos nada, Pai, sem o Senhor. Mas o Senhor pode nos usar e sermos homens e mulheres incríveis, Senhor. Como tantos exemplos que nós temos na sua palavra, tantos exemplos que nós temos hoje. O Senhor pode nos usar e fazer muito mais através de nós, Senhor. O Senhor só busca um instrumento. Porque os dons, os talentos, o Senhor abençoa, o Senhor dá. Mas o Senhor precisa do instrumento. Que o Senhor nos encontre. Que nós sejamos esse instrumento de mudança, de transformação, de declarações poderosas. Que o Senhor nos ajude, Pai, nos ajuda.
porque nós precisamos do Senhor. Seja conosco, Pai. Abençoa o nosso povo. Abençoa os pedidos, abençoa as orações, meu Pai. Abençoa os projetos. Abençoa tudo que essa pessoa fizer neste dia. Onde ela colocar os pés, com quem ela conversar, meu Pai. Que cada ato, cada atitude nossa, meu Pai, venha ser um ato de fé. Venhamos a ter a postura de fé, postura de coragem, a postura de ousadia. É o que nós te pedimos, Senhor. Seja com cada um de nós. Abra a nossa mente, nos ajuda a enxergar, nos ajuda a ver, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor amado, nós te amamos. Muito obrigado. Amém, amém e amém. Graças a Deus.